Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. É motivo de alegria nós podermos, mesmo nesse momento de isolamento social, nós podermos desfrutar desse momento de exposição da palavra a partir da internet, a partir dessa tecnologia que nos aproxima nesse distanciamento. Sem dúvida nenhuma é difícil ficarmos sem um culto e nós devemos orar a Deus, pedir essa restauração, devemos chorar e lamentar pelos nossos pecados, pelas vezes em que tantas vezes negligenciamos esse momento tão precioso que agora nós estamos afastados dele. Que o Senhor continue derramando sua misericórdia sobre nós, sobre a Igreja Presbiteriana de Filipe Camarão. Que os irmãos não deixem de, sempre que possível, acompanhar estas mensagens, acompanhar os nossos estudos bíblicos, acompanhar os estudos bíblicos de outros pastores fiéis, também de ler a palavra e de orar. Eu sempre tenho encorajado os irmãos a isso, porque é muito fácil, meus irmãos, nós nesse momento acabarmos esfriando, esmorecendo, acabarmos nos distanciando. E é extremamente importante que o Espírito Santo, que nós peçamos com a ajuda do Espírito Santo em oração, para que Deus não deixe o nosso coração esfriar, para que o Senhor nos segure e nos sustente com a sua poderosa e forte mão. Vamos então iniciar lendo o texto de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do verso 65 até o verso 79. Então, os irmãos acompanhem aí nas suas casas. Assim diz a palavra de Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graça entranhável e misericórdia do nosso Deus, pelo qual visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o cântico de Zacarias pelo nascimento de João Batista, e nós vemos como a vinda de Cristo e a vinda do seu antecessor, João Batista, que preparou o caminho, a voz do que clama no deserto. Cristo chegou como aquele que então redimia o seu povo, aquele que, como é dito aqui, nos concede que com mãos livres dos nossos inimigos nós o adoremos e nos cheguemos até ele. É bem verdade, meus irmãos, e nós devemos ter plena consciência disso, que nesses dias, nesse dia específico, as pessoas lembram da data da Páscoa. A Páscoa, que é uma festa da antiga aliança, na qual Cristo foi morto. E muito emocionalismo colocado sobre esta data. As pessoas querem lembrar do sofrimento de Cristo, querem lembrar das suas chagas, querem lembrar daquilo que ele passou fisicamente, e muitas vezes se perde num sentimento de piedade, de dó que as pessoas têm por ver uma pessoa sofrendo, mas não se reflete acerca daquilo que está por trás de toda a história da redenção se cumprindo ali, de que aquele não era apenas um homem sendo ferido e ultrajado, injustiçado, mas
Aquele era o Messias, o próprio Deus que encarnou e veio para salvar a sua igreja, e veio para derramar o seu sangue por nós. Como o próprio João Batista, que aqui era uma criança ainda, ele vai dizer lá em João capítulo 1, verso 29, quando vê Cristo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, não apenas esse domingo, mas todos os domingos, nós recordamos do nascimento de Cristo, nós recordamos da sua vida, recordamos da sua morte, porque Ele é o nosso Rei. Ele veio e Ele virá ainda para nos buscar, para reinar sobre nós. Vamos orar então, meus irmãos. Deus eterno, nós te somos gratos, porque diante da tua palavra nós somos confortados, diante da tua palavra nós temos o nosso coração aquecido com a verdade de que Jesus Cristo, Ele não é apenas uma ideia, Ele não é apenas algo que as pessoas, um guru que as pessoas seguem, mas Jesus Cristo é o teu Filho. Jesus Cristo é o Deus encarnado que habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. É aquele que foi até a cruz do Calvário voluntariamente para morrer pelos nossos pecados. É aquele que ressuscitou, que está sentado à direita de ti e que reina eternamente. Nos abençoa, Senhor, para que a partir do estudo da tua palavra, a partir do teu Espírito Santo movendo em nós, não possamos em nenhum momento esquecer de que o Senhor reina, de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, de que em tuas mãos está o coração do Rei, e de que o Senhor, sendo benevolente, sendo poderoso, onipotente, onipresente e onisciente, jamais descuida da tua igreja, jamais descuida do teu reino, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem visto a situação pela qual nós passamos, a situação de isolamento, de não podermos estar juntos e reunidos te cultuando, mas o Senhor, ao nos colocar nessa situação, sem dúvida, está nos ensinando. O Senhor, sem dúvida, está nos instruindo. O Senhor, sem dúvida, está edificando a tua igreja. Que o teu nome seja glorificado no meio de tudo isso. Assim nós te oramos, Senhor, porque assim como o Senhor cumpriu as promessas do Antigo no Novo Testamento, mandando a voz do que clama no deserto, João Batista, mandando o teu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, o Senhor há de voltar para nos buscar, e no teu reino haverá paz sem fim. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje no texto de segundo livro dos Reis, capítulo 21, versos 1 a 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, verso 1 a 18. Assim diz a palavra de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Refizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto
que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto fez, e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Manassés descansou com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus eterno, Deus santo, sábio, poderoso, nós nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor, como seres tão pequenos, tão limitados. Te pedimos, Senhor, ilumina as nossas mentes com Teu Espírito Santo. Ilumina e aquece o nosso coração, Senhor, para que essas verdades tão profundas, colocadas aqui há tanto tempo, possam, Senhor, ter guarida no nosso coração, que a nossa prática, que a nossa reflexão, que a nossa vida não venha a ser como a vida do mundo, Senhor, como a vida daqueles que desprezam Teu nome, mas que venha a ser pautado pela palavra. Nós pedimos que esse momento de instrução, ó Pai, não seja apenas um momento de informação, ou apenas um momento de entretenimento, ou algo do tipo, mas que venha a ser um momento de edificação da Tua igreja, Senhor, a partir da Tua palavra, porque o Senhor diz que a Tua palavra jamais volta vazia. Que eu venha a ser o mensageiro, Senhor, a entregar a mensagem do noivo, o Senhor e Salvador, a Tua igreja, a Tua noiva, em nome de Jesus. Amém. No século XIV, meus irmãos, uma doença conhecida como peste negra ou peste bubônica se espalhou na Europa, na África e na Ásia. Os dados não são precisos, mas algo entre 75 e 125 milhões de pessoas morreram naquela época. No século XIX, a chamada peste branca, conhecida como tuberculose, matava por ano cerca de 7 milhões de pessoas, até que foi descoberto o bacilo causador da doença. Então as pesquisas começaram a avançar e a doença começou a ser controlada. Hoje, meus irmãos, estamos diante de um mal chamado coronavírus. Ainda não está muito claro, mas ao que nos parece, de forma geral, a letalidade do vírus não é tão alta. Pela graça de Deus, hoje nós já temos hospitais avançados, nós temos a medicina avançada, nós temos tecnologia que nos permite combater isso de forma efetiva. Contudo, ainda assim é grande o número de mortos, é grande o desespero das pessoas, seja pelos males causados na saúde, seja pelos males causados na economia. Contudo, meus irmãos, algo que nos chama a atenção, sem dúvida, é de que existe um mal muito mais antigo e muito mais mortal do que qualquer doença deste mundo. O mal que é denunciado desde o capítulo 3 de Gênesis e que só será erradicado completamente na volta de Cristo. O pecado, meus irmãos, é o grande mal que nos assola,
que não só afeta o corpo, mas afeta o mais profundo da nossa alma. Isso não é falado para desprezarmos o cuidado que nós devemos ter de nos prevenir nesse contexto de pandemia. É apenas uma reflexão se nós estamos levando tão a sério, e devemos sim levar a sério esta doença como as outras enfermidades. Por que o nosso empenho é tão pouco em combater a enfermidade da nossa alma, o nosso pecado? A palavra de Deus nos mostra a relação do pecado com a morte física, quando em Gênesis 3,19, na maldição contra o pecado, Deus diz ao homem: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Dessa forma, sendo o pecado o mal dos males, deve ser analisado e combatido à luz da palavra. E são histórias como a história do rei Manassés que podemos ver a malignidade do pecado. No livro dos Reis, a natureza do pecado e as suas consequências se fazem presentes na própria história do povo de Deus. Primeiro e Segundo Reis são o último livro da primeira coleção de livros históricos, que são chamados de livros históricos deuteronômicos. Começam com Josué e terminam no livro dos Reis. Ou seja, há uma ligação profunda entre este livro e as promessas e pactos feitos anteriormente, sobretudo no livro de Deuteronômio. Quando os reinos se dividem depois da morte de Salomão em Reino do Norte, Israel, com a capital em Samaria, e Reino do Sul, em Judá, com a capital em Jerusalém, isso está narrado lá em 1 Reis capítulo 12, nós vemos o Senhor com providência e graça preservando a linhagem de Davi. Ainda que com sua justiça ele aplique o juízo nos dois reinos, trazendo cativeiro para os dois. A história de Manassés é um dos capítulos mais tenebrosos na história de Israel. Só podemos ver com clareza o mal do pecado quando ele está em contraste com a santidade e justiça de Deus, e isso fica evidente aqui. Senão, seria como escrever com tinta vermelha em um papel vermelho. Aqui os pecados são descritos como um vermelho tão profundo como o sangue dos inocentes. E a justiça de Deus é como um papel branco que ressalta a malignidade deste pecado. A malignidade do pecado é revelada então em primeiro lugar na quebra da aliança do Senhor. Como vemos no verso 1, Manassés foi instituído rei ainda muito jovem. Alguns autores então falam de uma corregência até a idade em que ele estivesse apto para governar. O fato é que, quando olhamos para a vida do seu pai, o rei Ezequias, podemos presumir que a criação de Manassés foi nos caminhos do Senhor. É dito em 2 Reis capítulo 18, quando se fala sobre Ezequias, o seguinte: fez ele, Ezequias, tudo que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele foi tão corajoso e zeloso que não só derrubou altares de ídolos pagãos, mas chegou a destruir a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, porque as pessoas ainda adoravam, aquela serpente que não foi feita para ser adorada. Foi durante o reinado de Ezequias que o Senhor mandou um anjo para livrar a cidade de Jerusalém, quando estava cercada pelo Império Assírio. Contudo, apesar de todo esse histórico, fica evidente de que na nobreza judaica, na nobreza dos judeus, havia pessoas que se aproveitavam da imaturidade de Manassés para desviá-lo do caminho do seu pai e jogá-lo na idolatria profunda. Vemos a influência desses príncipes em outros reis, como por exemplo, durante o reinado do rei Joás. O sacerdote Joiada morre e então esses homens se aproveitam para desviar o rei Joás para o caminho da idolatria, ao ponto de que o rei ordena a morte de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, por se levantar contra a idolatria que estava se instalando. Aqueles homens atraem juízo para si, como é descrito em 2 Crônicas capítulo 24. Contudo, ainda que aqueles homens tenham morrido, a sua influência diabólica continua seguindo nas gerações de reis. Alguns reis conseguem silenciá-los, como foi o caso de Ezequias, mas não foi assim com Acais, pai de Ezequias e avô de Manassés. De todos os reis maus de Judá, meus irmãos, Manassés é descrito como o pior deles. Como nos diz um estudioso chamado George Holliston, Manassés não foi apenas um patrono do politeísmo, da adoração de vários deuses, mas ele odiou, ele se opôs fanaticamente
a religião do Senhor. Além disso, há um contexto político aqui muito desfavorável para Judá. O Império Assírio ele tinha o seu poder crescendo e crescendo. Ezequias, mesmo mantendo a religião de Judá pura, teve que pagar tributo para a Síria. O rei Manassés, então, não só consolida uma relação de dependência com a Síria, como reintroduz na sociedade judaica a religião dos povos cananeus e da própria Síria. Não havia obrigação de fazer isso. O Império Assírio tinha uma política de liberdade religiosa, mas o coração perverso de Manassés, envenenado com temor e reverência a esses deuses, o fez institucionalizar uma religião estrangeira no meio do povo de Deus. Então percebam, meus irmãos, como a falta de fé de Manassés no Deus verdadeiro levou a tomar essas decisões terríveis. Ele não hesitou em fazer não só uma aliança política, mas religiosa com aqueles incrédulos. Para manter o seu reino próspero, ele não confiou nas promessas de Deus. Ele não seguiu os passos do seu pai Ezequias, mas se curvou à idolatria como seu avô Acais. Ele se esqueceu completamente da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Manassés se firma então um pacto com os homens e seus deuses para garantir sua segurança. Nem que para isso ele tivesse que desobedecer diretamente as palavras do pacto do Senhor, como estão descritas no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um documento pactual, meus irmãos, um documento de aliança entre Deus e o seu povo. Ele segue a estrutura de outros documentos de aliança, de outros documentos pactuais que havia na época. E esse documento, o livro de Deuteronômio, nos mostra, dentre outras coisas, a vontade do Senhor revelada nos 10 mandamentos em Deuteronômio 5, as bênçãos e as maldições do pacto, como está em Deuteronômio capítulo 28, e a lei do Senhor sendo aplicada a diversas situações. O que vemos acontecer na história de Israel e Judá é claramente um juízo pela quebra da aliança com o Senhor. Primeiro, Manassés levantou os altares que seu pai havia derrubado, o que não só é contra o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, mas também é contra o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Ele está desonrando, desfazendo a obra piedosa que seu pai havia feito. Ele não apenas repetiu os erros de Acabe, que foi o pior rei de Israel, do Reino do Norte, como os piorou ainda mais. Pois o verso 9 diz que por causa de Manassés, Judá fez pior que as nações pagãs diante do Senhor. Como é dito, ele segue seus costumes ao ponto de queimar os próprios filhos, ou o próprio filho em sacrifício, contradizendo diretamente aquilo que está dito na palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 12, verso 29, que diz assim: quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas de diante de ti. E que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável é o Senhor, e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Como é dito no verso 3, ele se prostrou e serviu ao exército dos céus. Essa expressão se refere, meus irmãos, no Antigo Testamento, às estrelas e aos astros, algo que era costume daquela região ao redor de Judá e Israel, desde os tempos de Abraão, e praticado amplamente pela Assíria. As pessoas adoravam o sol, a lua e as estrelas. Isso, obviamente, meus irmãos, é proibido nos 2 primeiros mandamentos, quando é dito que não só nós não devemos ter outros deuses, e que é proibido fazer imagens da divindade do que estivesse nos céus, como isso é posto até de maneira específica em Deuteronômio capítulo 4, verso 19, é dito: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzidos a inclinar-te perante eles, e desculto aqueles
coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Veja que as exatas ações proibidas em Deuteronômio 4 são as ações de Manassés. Sendo o rei de Judá, meus queridos, Manassés, ele é da linhagem, ele é descendente de Davi. E tendo usado o próprio templo para erguer as suas abominações, ele quebra a aliança do Senhor com o seu ancestral, como é dito no verso 4, que se remete diretamente a 2 Samuel, capítulo 7, verso 13, quando Davi tinha pedido para construir a casa do Senhor, e o Senhor disse que não, que a casa seria construída por Salomão, seu filho. E no verso 8 do capítulo 21 de 2 Reis, há uma citação direta do texto de 1 Reis, capítulo 9, quando Salomão cumpre a edificação da casa do Senhor. Então o Senhor abençoa Salomão, abençoa o templo. E o que Manassés faz é tornar essa casa do Senhor abençoada, santificada e separada. Ele pega essa casa do Senhor e faz com que ela, tanto internamente quanto externamente, se torne um templo de adoração pagã. Ele quebra de forma explícita também a proibição da feitiçaria e a adivinhação, como descrita no verso 6 do capítulo 21 de 2 Reis. Isso está condenado em Deuteronômio capítulo 18, quando diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar o filho ou sua filha pelo fogo. Veja, novamente a acusação. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então veja, as palavras utilizadas aqui na proibição são as mesmas palavras utilizadas em 2 Reis, capítulo 21, para descrever Manassés, agoureiro, feiticeiro. Para finalizar essa abominável descrição deste rei, ele é contado como um assassino, como nós vemos no verso 16 do capítulo de 2 Reis. Alguns apontam que o sangue inocente, aqui no verso 16, derramado de uma ponta a outra em Jerusalém, faz referência aos profetas que vão acusá-lo, que vão alertá-lo, no verso 10 de 2 Reis, capítulo 21. Não são poucas as acusações de que Judá matou seus profetas, e a tradição histórica judaica indica que foi pelas mãos de Manassés que o profeta foi morto, o profeta Isaías foi morto. Isaías, aquele que tinha sido amigo do rei Ezequias, o pai de Manassés, aquele que provavelmente foi o preceptor e mestre de Manassés, enquanto ele era criança. E é dito que o profeta Isaías provavelmente foi morto neste reinado de Manassés, sendo cerrado no meio em um tronco. Além dessa questão, meus irmãos, do sangue dos profetas, como esse sangue inocente derramado, podemos inferir também como uma referência ao sangue das crianças que foram sacrificadas, pois se isso era praticado pelo próprio rei, não foi algo incomum e isolado. Isso está na acusação também contra o reino do norte, contra Israel, em 2 Reis capítulo 17, verso 17, como um dos motivos que levou ao cativeiro. E tanto o profeta Ezequiel como o profeta Jeremias colocam esta acusação contra Judá de maneira coletiva, acusando não somente o rei, mas todo o povo de praticar isso. O Salmo 106 fala isso de uma forma muito clara, diz assim, o Salmo 106, a partir do verso 35, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Não é por acaso, meus irmãos, que uma das bandeiras do mundo de hoje é as pessoas lutarem para poder matar seus próprios filhos em clínicas de aborto. E dizem, mas isso já acontece em clínicas clandestinas, como se isso tornasse menos errado o processo. Não é por acaso, meus irmãos, que tentam sufocar a verdade das escrituras a todo custo, pois dizem, o cristianismo é mais uma verdade, é só sua opinião, é algo privado.
É mais um jeito de enxergar o mundo, quando na realidade, assim como vemos na história de Manassés, o problema que leva as pessoas a terem este tipo de atitude é um problema de idolatria, de rebeldia contra o Deus vivo. A idolatria leva as pessoas até estes caminhos terríveis. Nós olhamos para o mundo, nós olhamos então para os nossos próprios pecados e percebemos que eles são quebras explícitas da palavra de Deus. Talvez você diga, eu não faria o que Manassés fez, e eu te digo, se não fosse a graça do Senhor restringindo a você e a mim, nós faríamos coisas bem piores do que Manassés. Nós não precisamos ensinar uma criança a mentir, a ser maldosa com outras crianças, e se não restringimos, não ensinamos as crianças, elas se tornam monstros. Não precisamos ir longe. Tenho certeza que você não precisa pensar muito para lembrar qual foi o último pecado que você cometeu, qual foi a última lei que você quebrou, como nos mostra o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é espalhado em toda a humanidade. Tiago nos diz em Tiago capítulo 2, verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Sim, meus irmãos, pelos pecados que cometemos, nós somos violadores do pacto inteiro. Nossos pecados nos separam de Deus, pois eles são em essência sangrentos, eles são em essência maus, eles são em essência um atentado contra a vida. Porque o pecado traz a morte. Como nos diz o profeta Isaías no capítulo 59, verso 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Erigimos ídolos diante de nós. Queremos ter controle sobre o que vai acontecer no nosso futuro como adivinhadores. Fazemos aliança com aquilo que não é puro, nos perdendo em nossos próprios medos e nos nossos próprios desejos. E quando julgamos os nossos atos, os nossos pensamentos pela palavra, vemos que ela condena tão claramente o nosso pecado como condena o pecado de Manassés. Nossos pecados são vermelho escarlate, como o sangue inocente derramado em Jerusalém. Você ainda pode estar pensando, mas os meus pecados não podem se comparar aos pecados de Manassés? Imagine que você está num poço e você tem duas pedras na sua mão. Você tem uma pedra grande e uma pedra pequena. Então você joga a pedra pequena e observa que a água do poço vai fazer ondas pequenas. Você joga uma pedra grande e você verá que a água vai fazer ondas maiores. Independente do tamanho das ondas, as duas pedras vão parar no mesmo lugar, no fundo do poço. Assim, ainda que os nossos pecados tenham consequências menores, ainda que os nossos pecados não sejam tão odiosos como os pecados de Manassés, eles nos condenam ao inferno. A punição para o pecado é o inferno. O Senhor dos Exércitos é um Deus vingador e ele diz em Naum capítulo 1, verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. Nós ainda podemos ver, meus irmãos, na história de Manassés, que a malignidade do pecado é revelada no juízo de Deus contra o pecador. O Senhor nos mostra que é através dos seus profetas que ele revela o seu juízo contra Manassés. Sabemos que depois do reinado do neto de Manassés, Josias, o livro da lei, o livro do Deuteronômio provavelmente é encontrado depois de algum tempo perdido. Alguns falam que aquele livro ali era o Pentateuco, ou outros falam que é o livro do Deuteronômio, o livro da aliança. O que nós sabemos é que Manassés, tendo acesso àquele livro da aliança ou não, ele recebeu reprovação direto da boca do Senhor. Os profetas foram até ele, condenaram os seus atos. Sendo líder de toda uma nação, ele não atraiu juízo somente para si, mas sobre todo o povo de Deus. Tão grande foi o juízo de Deus sobre o povo que é dito que seria como aqueles que ouvissem sobre o juízo, seria como se ouvissem um grande estampido, um barulho intenso que faz os ouvidos retinirem. Então,
são colocadas no verso 13 duas figuras, o prumo e o cordel, utilizados também em Isaías 34 e Isaías 28 como demonstração do juízo de Deus, um mostrando uma medida horizontal e o outro mostrando uma medida vertical, talvez apontando para como, tanto no uso da lei para com Deus, como no uso da lei para com o seu próximo, eles seriam medidos. O cordel que servia para medir seria utilizado como foi utilizado para medir as obras de Samaria, a capital do Reino do Norte. A acusação que recai sobre eles é semelhante à acusação que Manassés recebeu. Veja só a acusação deles que é resumida em 2 Reis, capítulo 17, verso 8. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O resultado disso foi a destruição completa daquele reino. Os assírios levaram as suas riquezas, espalharam as 10 tribos pelo mundo e puseram povos estrangeiros lá. O prumo, utilizado para medir a retidão, julgou o rei Acabe e a sua esposa Jezabel tão indignos que eles foram destruídos de modo terrível, e toda aquela linhagem foi exterminada no reino do norte. O mal que Acabe fez contra Israel foi tão terrível como o que Manassés fez contra Judá. Ambos adoravam outros deuses, ambos mataram profetas, ambos derramaram sangue inocente. Logo, se ambos tiveram pecados semelhantes, o juízo será semelhante. Jerusalém seria subvertida como um prato emborcado, é isso que é dito. Seus fundamentos seriam colocados de cabeça para baixo. E como sabemos, os 3 fundamentos daquele povo seriam perdidos com o cativeiro: a terra, o trono e o templo. O povo seria jogado, seria limpo de sua idolatria, porque usou dessas 3 bênçãos que o Senhor deu, da sua herança, para fazer o mal contra ele. Enquanto a linguagem pactual nos mostra que Deus elege, que Deus adota, que Deus escolhe um povo para si, para proteger, para amar, para fazer o seu nome conhecido, a linguagem do juízo que nós vemos no verso 14 é uma linguagem de abandono, de um povo que é deixado à própria sorte contra os seus inimigos. Veja então no verso 15 que Deus os acusa por aquilo que o povo vem fazendo desde a saída do Egito até aquele momento. Podemos nos lembrar do povo saindo do Egito e com saudade das cebolas de lá, indo contra Moisés por causa da água até deixá-lo irado, adorando o bezerro de ouro quando Moisés estava no monte, apenas para citarmos coisas que ocorreram ainda no deserto, sem passarmos pela desordem da época dos juízes e a recente idolatria permitida nos 2 reinos. Acredito que uma das descrições mais tristes do que aconteceu em Jerusalém está no final desse livro de 2 Reis, quando o rei Joaquim é levado para a Babilônia e o seu tio Zedequias reina em seu lugar, ao relato exato de quando o povo de Judá perdeu a sua terra, o seu trono e seu templo, exatamente na ordem que eles receberam essas coisas. Isso foi tirado deles. É um texto um pouco longo, mas acompanhe comigo. Leiamos então o texto de 2 Reis, capítulo 25. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram a sua própria vista, e a ele vazaram os olhos.
Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém, o mais do povo que havia ficado na cidade, e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaço os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes do mar, os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. Ele descreve então todos os utensílios do templo que foram roubados e destruídos. E no verso 18 ele continua então falando sobre as prisões que acontecem. Ele vai dizer: levou também o chefe da guarda, Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial que era comandante das tropas de guerra e 5 homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Assim o rei foi destronado, assim a casa do Senhor foi destruída, e tudo que estava dentro da casa do Senhor foi destruído. Assim a terra foi tomada do povo de Judá. Olhando para o terrível juízo de Deus cumprido ali, meus queridos, devemos ter plena consciência de que, sendo culpados do pecado, somos também dignos da sua sentença, somos dignos de seu juízo. Assim como Judá e Israel, somos afastados da presença de Deus pelo nosso pecado, como nos é dito em Isaías capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, a transgressão da lei de Deus, tem um pagamento justo, e este pagamento é a morte. Não só a morte espiritual atual, mas a morte eterna, sendo alienados eternamente da presença de Deus, não só como vimos em Isaías, mas como vemos no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 15, que diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, um fogo que nunca se apaga, um fogo que já está aceso. Não nos enganemos de pensar sobre mais um dia ou sobre mais uma hora, porque o Senhor diz: eis que venho sem demora. As pessoas acham que porque conseguem enganar umas às outras, conseguirão enganar ao Senhor, mas na verdade estão enganando a si mesmas. Como nos diz um pastor do século XVIII chamado Jonathan Edwards, em seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz assim no seu sermão: se pudéssemos falar com eles, pessoas que estão no inferno, e questioná-los um por um quanto a se esperavam quando vivos, e quando ouviam sobre o inferno, serem eles próprios objetos dessa miséria, sem dúvidas, ouviríamos todos responderem o seguinte: não, eu jamais pretendi chegar aqui. Eu tinha ajeitado as coisas de outra forma em minha mente. Pensei que tinha planejado bem, que meu esquema era bom, desejava tomar cuidado de verdade, mas tudo aconteceu inesperadamente. Não esperava por aquilo então, nem mesmo daquele modo. Veio como ladrão, a morte me surpreendeu, a ira de Deus foi rápida demais para mim. Oh, minha maldita tolice! Estava me gabando e me agradando com vãos sonhos sobre o que faria no futuro, e quando dizia paz e segurança, veio sobre mim repentina destruição. O livro dos Reis nos mostra como a malignidade do pecado em quebrar o pacto de Deus nos leva ao juízo. Contudo, meus irmãos, não é com esse relato terrível que o livro de Reis termina.
vemos que, de fato, o juízo de Deus veio sobre Judá. Mas, como nós vemos nos versos 17 e 18 de 2 Reis capítulo 21, Manassés não teve a sua linhagem destruída como teve Acabe. E nos últimos 4 versos do livro de 2 Reis, no capítulo 25, vemos que o rei Joaquim de Judá é colocado em uma posição de honra na Babilônia, uma indicação de que a linhagem de Davi seria preservada no cativeiro. O povo de Deus seria preservado. Pois, como veremos, em terceiro lugar, a malignidade do pecado é revelada no fato de que somente a graça de Deus salva o pecador. Houve então misericórdia e graça. O que vemos no relato posterior sobre a vida de Manassés em 2 Crônicas, capítulo 33, é que ele sofreu as consequências do seu pecado, tendo sido levado, acorrentado como um animal pelos assírios para a Babilônia. Pois eles desconfiaram de uma ação rebelde do rei Manassés contra a Síria. As alianças que Manassés havia feito com a Síria e com seus deuses foram completamente inúteis. Os sacrifícios, as ofertas, os presentes oferecidos a ídolos e a homens foram completamente inúteis. Na angústia profunda, no meio da aflição causada por seus pecados, ele clama arrependido e Deus o ouve. A vida de Manassés é a ilustração mais vívida possível do que nós temos em Romanos capítulo 5, verso 20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É dito que Manassés se lembrou do Deus dos seus pais e se humilhou. Ali, em meio a correntes que feriam sua carne, a lembrança da palavra de Deus que ele havia aprendido cortava mais fundo a sua alma. Não foi apenas um arrependimento momentâneo por causa da aflição que ele estava sofrendo. Não foi uma oração de desespero que logo foi esquecida quando a angústia passou. Mas segundo o relato de 2 Crônicas, capítulo 33, ele não só fortificou a cidade de Jerusalém, mas tirou todos os altares e todos os ídolos que ele tinha colocado na casa do Senhor. O culto ao Senhor começou a ser restaurado, embora só alcançasse a restauração plena no reinado do seu neto Josias. O rei Manassés iniciou a reforma para reparar os males que ele mesmo causou. Depois dessa mudança, nenhum rei mau permaneceu muito tempo sobre o trono. Como vimos no primeiro verso de 2 Reis capítulo 21, Manassés é abençoado com um longo reinado de 55 anos. Todos os descendentes que seguem os seus pecados iniciais são de alguma forma retirados do poder. Manassés trouxe desgraça sobre o povo, e isso é repetido muitas vezes no Antigo Testamento. Contudo, apesar do próprio Manassés, através dele, o Senhor trouxe graça. O Senhor havia prometido a Davi um descendente que se assentaria eternamente no trono. Manassés, com seus terríveis pecados, colocou em risco a continuidade da casa de Davi. Contudo, ela foi preservada em Joaquim. A linhagem segue nos mostra que esse homem, Manassés, é um dos ancestrais de Cristo, aquele que é rei eternamente, o filho de Davi, aquele que está no alto e sublime trono. Por isso, meus irmãos, vemos que os nossos pecados, sendo terríveis e atraindo o juízo de Deus, eles atraem o juízo de Deus, mas jamais frustram os planos de Deus. Pois é no sangue de Cristo, o Filho de Davi, que recebemos a nova aliança, a remissão dos pecados pelo seu sangue. Nós, assim como Manassés, quando perdoados dos nossos pecados, quando salvos por Cristo, passamos a fazer parte da sua família. Como Cristo se torna o nosso irmão mais velho, nós passamos a fazer parte desta linhagem. Na linguagem maravilhosa de Ezequiel 36, vemos o Senhor falando ao seu povo no exílio. Lá na Babilônia foi que o profeta Ezequiel profetizou. Lá na Babilônia foi que o profeta Ezequiel trouxe esperança para o povo. Deus falava, ainda que o templo estivesse destruído, ainda que o trono tivesse sido derrubado, ainda que a terra tivesse sido tomada. Nesse texto nós vemos que, por mais que o povo tivesse sido espalhado em juízo, ele promete congregação e ajuntamento. Por mais que o povo estivesse imundo com seus pecados, o Senhor promete purificação.
Por mais que o povo estivesse longe dos estatutos de Deus, ele colocaria neles o seu espírito para que andassem e observassem a lei. Por mais que o povo tivesse um coração de pedra, frio e morto, ele lhes arrancaria essa pedra e lhes daria um coração de carne, quente e vivo. Se a linguagem do juízo, como nós vimos, é uma linguagem de abandono, a linguagem da nova aliança em Cristo é de adoção, como é dito em Efésios capítulo 1, que Deus Pai nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos tornamos da linhagem do Filho de Deus, nos tornamos da família dos filhos de Deus, a partir da adoção de Cristo. Se os nossos pecados nos aproximam de Manassés pela condenação, a graça nos faz irmãos de Manassés em Cristo. Aprendamos então que os nossos pecados, vermelhos como escarlata, são purificados, se tornam brancos como a neve por causa da morte de Cristo na cruz. Sem Cristo, estamos debaixo da maldição que nos é imputada por causa do nosso pecado. Pois se não estamos em Jesus e na sua obra da cruz, estamos firmados em nossos próprios atos, estamos vivendo na lei. Tentamos nos justificar diante de Deus com aquilo que nós fazemos. Como é dito em Gálatas capítulo 3, verso 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, e sabemos muito bem que nós quebramos a lei do Senhor. Tão claras quanto estas são as palavras de Paulo indicando como Cristo tomou a maldição da quebra do pacto, da quebra da lei, em nosso lugar, quando em Gálatas, capítulo 3, verso 13, ele cita diretamente o livro de Deuteronômio no capítulo 27, verso 26. Paulo diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. E então ele cita Deuteronômio, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso, meu querido, que os males que você vem sofrendo neste tempo, sejam financeiros, seja de saúde ou seja de qualquer outra natureza, não sirva para te afastar do Senhor, mas que assim como Manassés foi afligido e ali ele reconheceu que o Senhor é Deus, que esses males sirvam para você reconhecer a glória, a grandeza do Senhor. Reconhecer que Ele é de fato o único que pode nos livrar da aflição atual e da aflição futura. Que então os ídolos sejam abandonados, as esperanças mundanas sejam abandonadas, a confiança nas suas obras sejam abandonadas, que a adoração ao verdadeiro Deus seja estabelecida na sua vida. Se você não conhece ao Senhor, Ele nos diz em Isaías capítulo 55, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, uma aliança eterna, uma aliança que é inquebrável, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, enquanto o mundo oferece alianças que são quebradas a todo tempo com infidelidade e maldade, o Senhor nos dá uma aliança que, apesar dos nossos pecados, é mantida pela sua fidelidade, é mantida pela fidelidade de Deus. Vemos isso quando na aliança feita com Abraão em Gênesis, quando naquele contexto, a parte que se comprometia passava no meio de animais cortados, simbolizando que aquela aliança ali seria levada até a morte. Quem passa no meio dos animais não é Abraão. Quem passa no meio dos animais é o próprio Deus. Ele se comprometeu. Se você está em aliança com o mundo, com seus ídolos, com os homens, arrependa-se dos seus pecados. Deixe essas alianças que só trazem sofrimento e destruição, hoje e eternamente. Quanto àqueles que já estão no Senhor, a palavra nos aponta alguns usos valiosos a partir dessa história de Manassés. Primeiro uso, busque lembrar as consequências da desobediência. Assim como um pai, para refrear a desobediência de um filho, lembra o que aconteceu da última vez que esse filho desobedeceu, o Senhor nos traz à memória as terríveis consequências do pecado. Devemos manter essa memória fresca e vívida, para que saibamos que mesmo sendo filhos de Deus, a sua mão pesa para disciplinar. Dessa forma, temeremos fazer alianças com a pornografia, com a avareza,
fazer alianças com a crueldade, com a idolatria política, com tantas outras coisas que só destroem o nosso relacionamento com Deus, porque saberemos o mal disso e das suas consequências terríveis. O segundo uso, busque conhecer a vontade do Senhor para então obedecê-la. Se estamos em Cristo, a lei não pesa sobre nós, nem para nos salvar, nem para nos condenar, mas ela aponta a vontade de Deus para obedecê-la em gratidão e amor. Nós não estamos falando da lei civil aplicada à nação de Israel, nem da lei cerimonial aplicada ao culto do Antigo Testamento, mas estamos falando da lei moral, os 10 mandamentos aplicados a nós em sua totalidade. Lembramos das palavras de Davi no Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Muitas vezes perecemos porque não avaliamos os nossos atos e pensamentos à luz da palavra. Conheçamos então mais profundamente as Escrituras, a vontade do nosso Deus, para sermos não somente ouvintes, mas praticantes fiéis. Terceiro uso. Tenha conforto na graça do Senhor. Sempre que contemplamos a malignidade do nosso pecado, só há 3 reações possíveis. Podemos ignorá-la, podemos continuar em desespero ou podemos correr para Cristo. Se ignorarmos, apenas aumentamos o juízo de Deus sobre nós, pois, sendo conhecedores de uma acusação de maneira tão clara, a sentença sobre nós será mais pesada. Como é dito em Lucas capítulo 12, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Se, ao nos depararmos com a malignidade, nós nos desesperamos e continuamos ali, no pecado, no desespero, seremos consumidos pela nossa própria consciência, nos veremos incapazes e mergulharemos na angústia. Mas se corrermos para Cristo, ao nos desesperarmos com a malignidade do pecado, temos o conforto da salvação pela graça. Isso não nos dirige para a libertinagem, como alguns podem pensar. Pelo contrário, nos dirige para a morte e para o pecado e a vida para Cristo. Como é dito pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça nos leva para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos dá a salvação apesar dos nossos pecados. Por isso, sejamos confortados por essa realidade, pois ainda que sejamos duramente disciplinados pelo pecado que nós cometemos, nós não seremos destruídos e condenados. O descanso da graça nos envolve e esperamos o dia em que Jesus retornará e que o pecado e toda a sua malignidade serão apartados de nós, do seu povo, da sua igreja. O mal dos males não nos contaminará mais, e toda doença, inclusive o coronavírus, será erradicado. A morte será erradicada, pois é sem nenhuma mácula que Ele, o nosso Salvador, nos torna. Meus irmãos, diante da palavra do Senhor que fala tão maravilhosamente ao nosso coração, espero que o Senhor continue abençoando você e que essas verdades possam ser aplicadas na sua vida nesses dias que têm sido tão difíceis de isolamento. Vamos orar encerrando então o nosso momento devocional. Senhor, nós te damos graça porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso e gracioso para conosco. O Senhor não leva em conta os nossos pecados, porque Cristo os carregou na cruz do Calvário. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tirou o nosso pecado. Sobre ele está a nossa culpa e sobre nós está
a justificação e a salvação. Nós te damos graça, Senhor, porque assim como Manassés foi tirado de um meio tenebroso de pecado, de uma história terrível de pecado para uma história maravilhosa de graça, o Senhor assim fez com a tua igreja, com cada um da sua igreja, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós te somos gratos por isso, Senhor. Nós te somos tão devedores, Senhor, que ainda que passássemos dias e dias te louvando, não poderíamos ter gratidão que fosse suficiente para tamanho ato de amor, misericórdia e de graça. Pai, nós queremos também, diante do teu trono de graça, te pedir pelas pessoas que têm saído para trabalhar todos os dias nessa crise, pessoas que são dos serviços essenciais, pessoas que não podem fazer o isolamento por motivo de trabalho. As abençoa, lhes dá segurança nesse momento. Também as pessoas que têm sofrido de alguma forma financeiramente. Desperta, Senhor, o coração da tua igreja para que seja generosa e liberal com essas pessoas. Nos ajuda a orarmos por essas pessoas, a ajudarmos naquilo que for possível. Nós também te pedimos, Senhor, pelo presidente, pelas pessoas que trabalham na gestão dessa crise, o ministro da Saúde, os secretários, os governadores, as pessoas que estão diretamente envolvidas com isso, ó Pai. As abençoa, lhes dá sabedoria, graça e prudência para não para fazer aquilo que eles simplesmente acham que é melhor, mas para fazer aquilo que é o bem da nossa nação, aquilo que é melhor para a nossa nação neste momento. Pai, nós queremos te pedir, especialmente pelos profissionais da saúde que estão nos hospitais, nas UPAs, na linha de frente dessa batalha, se expondo, Senhor, ali diretamente a esse vírus, para tratar das pessoas, para salvar vidas. Os abençoa, Senhor, nesse momento. Que aqueles que te conhecem possam ser confortados em ti, e que aqueles que não te conhecem possam nesse momento olhar para ti e encontrar esperança, Senhor, terem os seus corações convertidos. O mesmo, Senhor, nós te pedimos pelos doentes, principalmente as pessoas que estão com essa doença do coronavírus, a Covid-19, as abençoa. Que possamos, Senhor, pela tua misericórdia, ter mais e mais pessoas curadas a cada dia. Apieda-te de nós, Senhor, para que esse mal seja abreviado. Apressa-te, Senhor, em nos livrar disso, para que possamos voltar a cultuar o Senhor, para que as pessoas possam voltar a sair nas ruas. Ó Pai, como hoje, no momento em que nós somos privados de várias coisas, como nós sentimos falta de simplesmente fazer alguma coisa, alguma caminhada na rua. Mas o Senhor é misericordioso para conosco. O Senhor é justo e sábio em todas as suas decisões. A tua misericórdia se renova a cada manhã, e por isso nós não somos consumidos. Nós te apelamos então, Senhor, para a tua misericórdia e para a tua graça, para que possamos sair deste momento glorificando e exaltando o teu nome. Assim nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana que vem ainda estaremos nos comunicando dessa forma. E uma coisa que eu peço aos irmãos também é que não deixem de orar por mim, pelo pastor Christopher, pelos presbíteros. É bem difícil também fazer as coisas dessa forma, porque nós temos que mexer com edição de vídeo e outras coisas. Deus tem sido muito gracioso nos dando esse meio, e não é menos trabalhoso. O Senhor tem nos dado esse meio, tem sido uma bênção, e graças a Deus temos trabalhado dessa forma e esperamos estar alcançando os irmãos por esse meio.
Que o Senhor nos abençoe, que os irmãos continuem orando por nós, pela nossa igreja, por todo o povo de Deus que está enfrentando essa dificuldade no momento, para que mais pessoas venham conhecer a Cristo nesse momento de grande aflição no mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Um grande abraço e até mais, se Deus quiser.